Aí, no meio dessa também, entre as principais notícias do dia, eu vi um trecho, porque é insuportável, a comissão especial, os discursos dos deputados, né? São mais de 150. Quem é da comissão pode falar 15 minutos, quem não é, fala 10. Então, falaram para quem? Muitas vezes eles falam para eles próprios, o assessor está filmando, coloca nas redes sociais, hoje é sempre assim, né? Coloca nas redes sociais, etc, tal, para aparecer. Então, o intuito da fala não é mudar algum voto, alguma coisa, pode tirar o cavalo da chuva, não tem importância nenhuma isso. O intuito da fala é aparecer para os seus eleitores e tal. Então, há discursos vazios, posições que já se sabe, então todo mundo quer ter os 15 minutos de fama, né? E tem durante a comissão. Hoje continua. A questão que amanhã é feriado, sexta-feira, imaginar que vai ter comissão funcionar na sexta, não dá, é mais fácil acreditar que o Palmeiras é campeão mundial, quer dizer, de 51. Então isso não existe, tá? Então vai ser na semana que vem. Esperar que a comissão continue, porque os discursos, creio, né, não vão terminar hoje. Né, o debate, que não é debate, cada um discurso é para falar para as paredes, mas deve continuar provavelmente no dia 24. Então, nesse caso, pode, mais uma possibilidade, pode ser que o plenário não aprecie necessariamente no dia 25 de junho, que acho que é dia 25 de junho, não aprecie o início da votação da reforma da Previdência. Aí passaria para o dia 26 na quarta-feira. Vai ter algum atraso, porque dentro do cronograma do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quer votar a reforma definitivamente no plenário antes do término da sessão, que é metade de julho, antes do recesso legislativo. Depois vai para o Senado, e aí é coisa para agosto, aí faz todo o trâmite, comissão especial, comissão de Constituição e Justiça, comissão especial, plenário e tal. E lembrar que a votação vai ser muito difícil, né? Vai ser votação em destaques, vai ser muito longa, vai ser uma votação que deve durar mais que um dia. E deve ter muitos incidentes durante a votação. Não vai ser fácil o presidente da Câmara presidir a sessão de votação. Por quê? Porque tem questões muito polêmicas que foram retiradas do relatório do deputado Samuel Moreira, que era a proposta do governo. O que está sendo aprovado não é mais a proposta do governo, é a proposta da Câmara dos Deputados. Hoje o governo não aprova mais nada. Hoje só é aprovado qualquer coisa que os deputados ou senadores querem. Vídeo que ocorreu ontem no Senado com o decreto das armas. O governo acabou. Em termos políticos, a relação executivo-legislativo, ela está rompida. Está rompida. Na prática, nós temos dois poderes que não estão conversando. É isso que está ocorrendo. E o legislativo virou as costas, porque não aguenta mais do executivo. E está aprovando a sua PEC, que não é mais aquela PEC do Paulo Guedes. É outra PEC, assim como reforma tributária, hein? Vai ser aprovada, o Baleia Rossi, quem está encaminhando, é uma proposta que boa, né? Uma boa proposta, mas não é a proposta do governo. Por que não é a proposta do governo? Porque até hoje o governo não encaminhou sua reforma tributária. Não tem proposta nenhuma. Então o gênio do Paulo Guedes, aquele que eu falo todo dia, é tão gênio que não encaminhou a proposta da reforma tributária até hoje. Né? Quase 6 meses do governo ele não encaminhou. Então o que está sendo discutido é a proposta da Câmara dos Deputados. Né? No caso da PEC, da Previdência, idem. E sempre você precisa, para aprovar uma proposta de emenda constitucional, de 3/5 dos votos, de maioria constitucional, que não é simples de obtê-la. Lembrando que no caso da Câmara dos Deputados são no mínimo 308 votos, e no Senado, no mínimo 49 votos. Então, no caso da Câmara, para fazer um breve resumo, não entrou no relatório, caiu o fim da aposentadoria rural, que eu anunciei há semanas, né? Vocês são testemunha. Caiu também, eles não queriam manter o benefício de prestação continuada, vai manter o benefício de prestação continuada, que é para os miseráveis, que situação de miséria, deficientes, etc. Tal, um absurdo que o governo estava querendo fazer. A aposentadoria rural indispensável para no mínimo 80% dos municípios brasileiros, senão eles não funcionam. Caiu.
caiu, eles queriam desconstitucionalizar os direitos previdenciários também, isso também não passa, tem questões de alteração da regra de transição, alteração de idade mínima, entre outros fatores, o abono do PIS, lembra que eu falei tantas vezes, idem, né, a proposta do governo também caiu, e a questão da capitalização. Questão não significa que você, nós, não podemos ter o nosso plano privado. Qualquer um pode ter, basta ir num banco aí, você tem o plano de capitalização, que é diferente do que o governo queria, que era extinguir a previdência, o princípio da repartição que existe no Brasil. Né, e criar capitalização no qual você faria uma espécie de poupança, desde que estivesse, evidentemente, em uma relação formal de trabalho. Mas o seu empregador não estaria com nada tal. Isso fracassou em inúmeros países, eu já citei o relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, várias vezes, né, tem o célebre caso do Chile, etc, 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 etc. Em suma, o relatório é bom, a economia não é de 1,2 trilhão, mas é uma economia estimada, isso aí é tudo estimado, porque depende muito se vai ter ou não recuperação econômica, uma série de coisas, né? Mas se for em torno de 800 bi, é excelente resultado, excelente. Mas vai precisar de uma nova reforma da Previdência daqui a 10 anos, e qual é o problema? Se precisar, o Brasil deve encarar e fazê-la, tal, isso não tem nenhum problema, e aquela história que o Brasil quebraria, segundo o Paulo Guedes, se não tivesse uma economia de 1,2 trilhão, era uma grande mentira dele. Era uma ameaça, uma chantagem sobre o Congresso Nacional, uma chantagem. Primeiro que não vai quebrar, primeira coisa, não vai quebrar, isso aí é tudo papo que vai quebrar, não vai quebrar coisa alguma. Segundo, é que essa ameaça, essa chantagem também que ele fez, que ele ia para fora do Brasil. Lembra que ele ia comprar uma passagem? Eu não preciso, porque eu estou muito bem de vida. Mas quem que se interessa se ele está muito bem ou muito mal de vida? Alguém em outro país, alguém que falasse isso, seria escorraçado da vida pública. Porque que visão republicana tem Paulo Guedes? O que Paulo Guedes conhece do Brasil? Ele andou por quais cidades? Ele conhece o interior do Brasil, andou pelas periferias, estudou o Brasil, escreveu um livro? Nunca. Escreveu um ensaio? Nunca. Um bom artigo? Nunca. Participou do debate acadêmico dos últimos 30 anos? Também não. Ele preferiu o Chile do Pinochet quando voltou dos Estados Unidos, que era um local legal. Tinha bons debates do Chile do Augusto Pinochet, né? Né, Guedes? Mas venderam a ideia de Posto Ipiranga, de gênio da raça. Aí leiam Correspondência Inédita de Fradique Mendes. Eu vou, amanhã, se for o caso, eu vou mostrar para vocês o conto. O Pacheco, que era muito falado no Brasil no final do século XIX e no século XX, quando uma pessoa fingia que era algo que não era, o pessoal falava, é o Pacheco e tal. Eu citei outro dia, brinquei, até numa tuitada, que é lembrando Lima Barreto e o conto O Homem que Sabia Javanês. O Paulo Guedes é isso, é uma mistura de Pacheco e de homem que sabia javanês. Significa que ele não sabe nada da economia? Não, não é isso. Mas ele não é um gênio, não é um gênio. Nunca foi um gênio. Ele é um cara do mercado financeiro que tem uma visão micro da economia. Ele não tem uma visão macro. Tanto que ele não tem o governo não tem um projeto para o país. Ele só fala uma coisa, monotemática. Reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência. Monotemática. Só fala isso. Não só fala mais nada, nada. Porque ele não tem proposta. Eu não disse que ele não entregou reforma tributária até hoje. Quanto mais uma visão geral de país. E alguns diziam, no começo do governo, em janeiro, veja como as pessoas são apressadas no Brasil, que ele podia ser até presidente da República em 2022. Calma, como diria o Lula, menos. Aí outros diziam, não, vai ser o Moro. Agora o Bolsonaro já quer ser candidato à reeleição, Bolsonaro, calma, você não tem nem 6 meses de governo, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã.